Sejam bem-vindos, bem-vindas. Está no ar o painel Isto é Gente, direto aqui da nossa redação, ao lado de Letícia Sena. Tudo bem, Lê? Oi, tudo bem? Mais um programa maravilhoso. Vamos lá, e hoje a gente tem a companhia super especial do pai Sérgio Pina. Pai, muito obrigado por estar aqui com a gente, participando do nosso painel. Uma alegria te receber aqui nos nossos estúdios, diretamente do Rio de Janeiro, né? Porque a sua base é no Rio, né? Exatamente, minha base é no Rio de Janeiro. Eu também agradeço a vocês, me pegou no laço, no pulo, né? Eu já com a mala pronta para voltar ao Rio. Estamos aqui, né? Vamos à luta. Fiquei muito feliz que deu certo, que deu para conciliar essa agenda. Ontem foi um dia especial, né, com bastante repercussão, inclusive pela sua presença ali no ato, junto, né, com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com a Michelle Bolsonaro, numa ação que tomou a Avenida Paulista e que tem um propósito, levar uma mensagem. Muita gente na internet começou a se manifestar. Tiveram, claro, críticas, mas também muitos elogios pela sua forma de se posicionar, de comunicar. Desde a sua saída ali no carro, você foi comunicando com os seguidores, falando, olha, pessoal, vem participar. Essa relação com a política vem desde sempre? Você sempre gostou? Como foi o seu envolvimento nesse sentido mesmo, né? Porque a gente estava conversando um pouco antes aqui, são 50 anos desse legado, dessa jornada. Mas e essa relação com a política? É recente ou já tem um tempo? Então, como eu disse, vocês me pegaram no laço, né? Então, vocês estão tendo o privilégio, vocês são os primeiros de uma gama, né, de contratos que eu estou fazendo para essas entrevistas. Sim, a religião e a política, elas têm que andar de mão dada, não adianta. Nós somos cidadãos, nós somos eleitores, nós cumprimos com nossos deveres civis. Então, por que não a religião também está atrelada à política? É uma necessidade, nós também fazemos as nossas escolhas, né? E eu sempre tive envolvido no sentido de um país melhor, né? Em busca de uma causa melhor. Eu não estou aqui para falar mal de governo, mal de instituições, mas eu digo que eu quero o melhor. Eu não estou vendo o melhor ainda. Recentemente, nos atos que tiveram também no evento que aconteceu ali no Rio de Janeiro, também contou com a sua presença. Ou seja, de alguma forma, houve uma necessidade no seu coração de não estar só, de alguma forma, com a sua força espiritual pedindo pelo evento, mas também marcando presença. É algo que, de alguma forma, te incomodou para, de fato, estar ali, fazer parte, integrar? Foi isso que você sentiu no seu coração? Exatamente. Eu sempre vim acompanhando, né? Escolhendo ao meu lado a posição, mas nesse momento que eu realmente fui, de fato, às ruas com a minha bandeira, foi por um motivo único, né? A liberdade, a anistia de pessoas que... Houve os baderneiros, sim, houve aqueles que cometeram seus delitos, que eu sempre digo, cometeu o delito, tem que pagar, que seja causa justa. Sempre digo isso. Mas houve pessoas que estavam ali, poxa, no coração, só de coração, não foram no sentido de fazer baderna, de depedrar, de quebrar chefe de família, trabalhadores, pessoas que foram vender seus produtos para sustentar a família, estão presas. Me parece que ontem foi julgado e um pipoqueiro tomou também uma pena horrível. Por quê? Porque estava lá vendendo pipoca no meio da multidão. Eu que venho de uma classe menor, que frequento, que vivo na periferia, que atendo a periferia, eu vejo, você aproveita qualquer movimento para ganhar um trocado. E eles também foram colocados nesse mesmo... Por isso que eu me levantei, saí de trás dos meus muros e estou na rua, sim. Eu vou mais direto ao ponto, então. É importante a sua colocação, até para que as pessoas entendam esse posicionamento. Então, a sua participação, isso que aquece o seu coração em ir também para as ruas, tem a ver, não de um modo geral a todos, mas de alguma forma, a sensação que o pai tem de que algumas pessoas foram injustiçadas, entraram nesse bolo de uma maneira indevida, então não deveria, então, ser separado. Elas não deveriam ser punidas no mesmo rigor. É isso. Perfeito, exatamente. Como eu disse, alguns estavam ali não no intuito da baderna da desordem, não. Como eu disse ontem, eu chamo de presidente que, no meu olhar, é o meu presidente. Eu votei, né? Eu disse... Mas desde a outra eleição, o pai já era, então, um apoiador? Não, sou apoiador. Eu sou de direita. Sempre foi? Eu sou de direita. Eu sou conservador, tá? Eu não sou bolsonarista, eu não sou Bolsonaro, eu sou conservador. Então, aquele que fala a minha língua, que vai junto comigo, estarei junto. E entendeu? existe espaço, de fato, para o conservadorismo, para a direita, incluir as religiões de matriz africana. De fato, o que a gente vê, desde ontem em especial, é, de alguma forma, as pessoas se incomodarem com essa combinação.
Se você observar, são sempre os mesmos a provocar essa separação, essa guerra. São sempre os mesmos. Mas tem uma gama crescente. Eu, por exemplo, eu coloquei o nome de Levante, né? Tem uma gama crescente de simpatizantes, sacerdotes, sacerdotisas, de umbandista, candomblessista, esoterista, que já estão fechados, já queriam ir todo mundo nas suas caravanas. Eu aqui não achei que ainda não era o momento. Eu quero articular, organizar esse movimento de forma muito bem estruturada para esse levante do bem, claro, né? Estou falando sempre isso, né? E há esse espaço, sim. Quando se fala de direita, quando se fala de conservadorismo, se fala de família. Não que o outro lado não tenha, mas precisamos organizar. Está meio que desorganizado. Alguns falam por nós, alguns tomam atitude por nós e não nos representam. Mas também, como eu disse ontem ao presidente, a primeira-dama, a Michele, ela disse, nossa, o senhor apanhou tanto, está apanhando tanto, mas o senhor está de parabéns pela coragem. Sim, a própria vida já me ensinou. E como um ministro lá atrás, né, disse, quem está na vida pública, quem está nas redes sociais, está pronto a apanhar, a ouvir o que quer e o que não quer. Eu acho que esse ministro até esqueceu da própria fala dele, mas ele disse isso, né? E eu botei a minha cara, eu estou apanhando muito, mas com isso tem muita gente me afagando, tem muita gente me puxando, tem muita gente formando comigo. Isso é importante, é o resultado final. O senhor, como pai de santo, o senhor tem uma relação muito boa com o Bolsonaro, que já criticou as religiões matriz africana. Como que é a relação de vocês? Como que ter um pai de santo sendo bolsonarista, enfim, de direita, como que você circula nesse meio? Que é um meio preconceituoso, que ele já, inclusive, tem declarações, enfim. Sim, eu sempre digo isso para todas as pessoas, inclusive na minha casa, porque a minha casa é uma democracia, né? Eu tenho minha casa com N pessoas de peso dentro do país, e eu digo, nós temos nosso livre-arbítrio, cada um tem a sua liberdade. Eu sempre digo, se o presidente falou algo, manda para mim. Eu quero ver na íntegra tudo que está. Por exemplo, nós temos algumas, os repórteres, né, a reportagem, nós temos algumas coisas que foram trabalhadas, editadas. Nós sabemos disso. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Nós temos que ter o senso de ir pelo certo. Se você vê que aquela matéria está assim, vamos procurar a matéria completa. Né? Então, eu sempre digo, se o Bolsonaro ele atacou as religiões de matriz, manda para mim. Manda para mim. E se atacou mesmo, por que não depois corrigir o erro? Por que não acertar? Então, eu, por exemplo, eu sou um sacerdote. Eu venho moldando e consertando pessoas. Né? E se a pessoa errou, eu condeno? Eu não posso trazer ela para o meu lado e consertar essa pessoa? Se o Bolsonaro errou, se ele criticou, se ele atacou e ele enxergou que estava errado, por que não? A gente viu a imagem desse encontro. Vocês fizeram, inclusive, um registro fotográfico. Como que foi esse encontro com o presidente Jair Bolsonaro ali no ato que aconteceu na Paulista? O que vocês falaram? Como foi a recepção dele? Já que existe toda essa questão das pessoas acreditarem que ele, de alguma forma, já tenha um certo afastamento às religiões de matriz africana, mas o que a gente presenciou foi um sorrisão na foto ali ao seu lado. E como é que foi isso, então? Olha só, vamos falar do lado espiritual primeiro, né? O Bolsonaro, se fosse candomblessista, ele é de um orixá chamado Oxóssi, né? Oxóssi é um grande líder, Oxóssi é o orixá provedor, Oxóssi é o orixá que primeiro se preocupa com a família para depois se preocupar com ele mesmo. Então, se você pegar a história espiritual e você levar para o Bolsonaro, você vê que ele sofreu uma tentada de homicídio, assassinato, e ele está aí, sofrendo. Ele sofre por isso até hoje. Como foi a chegada? Eu me coloquei à disposição e digo a vocês, fui tratado como um líder religioso. Eu sentei à mesa com ministros, sentei à mesa com senadores, com deputados, igualmente. Ele falou, Pina, você vai ficar aqui do meu lado. Pina, vem para cá, vamos lá. E dando risada. E aquela pessoa espontânea, com aquelas brincadeiras, claro, ali ao mesmo tempo trabalhando, conversando como se eu já estivesse dentro, fazendo parte, junto com os senadores, junto com o que você vê, depois tem outras filmagens para ser postada, entendeu? E me tratou como um chefe, um líder religioso, de uma forma, desde o momento que me tirou do hotel, com a segurança, desde o momento que cheguei ao Palácio dos Bandeirantes,
Essa forma que ele me tratou é o que nós precisamos. Eu não quero papelzinho reconhecendo a minha religião. Eu quero a religião sendo reconhecida de fato. Eu quero sendo a religião reconhecida para todos, não para um grupo seleto. E eu tenho que bater na porta de quem está nos representando. Não, hoje eu não posso falar com você, porque eu estou a caminho. Não, eu quero alguém que possa nos ouvir todos os dias. Agora, tem um detalhe, você falou que estava ali perto de outros líderes, né? Tinham alguns deputados, senadores e outros líderes religiosos, como o Malafaia. Você teve alguma conversa com ele? Como foi esse encontro com o pastor evangélico? Não, eu não tive a conversa diretamente com o pastor Malafaia, né? Mas é uma pessoa instruída, estudada, né? Ele faz a política. Ele é um sacerdote, mas ele faz a política. E ele tem esse bom senso. Ele teve esse bom senso, ele tem esse bom senso de saber que agora não é o momento de segregação e ele nunca fez essa segregação. Se às vezes no afã, no auge, como eu às vezes comento algumas falhas, a gente fala, depois passa a borracha e apaga e conserta, no sentido de que, às vezes, nos alteramos, né? Até lendo um pouco da sua história, você sempre disse que tem amigos católicos, evangélicos, então, assim, e de fato, eu acho que essa convivência harmônica é o segredo para a gente ter desenvolvimento, ter um país que está saindo do lugar, que muitas vezes joga a gente para baixo, né? Acho que é esse diálogo, é esse respeito, né, pai? Essa bandeira eu já estou levantando já há um bom tempo. Eu sempre tive uma boa relação, tanto com os protestantes, quanto os católicos romanos, quanto os budistas, os espirituais, de todo mundo, de uma forma geral, sempre tive essa boa aceitação. Eu penso que não adianta. Para que a guerra? Já chega de tanta separação, chega de tanto nós e eles. Por que eu não posso sentar aqui com o pastor? Por que eu não posso sentar aqui com o rabino? Estava lá agora no mesmo trio, estava eu, o rabino, o padre, o pastor. E aí, pasme, encontrei também um pessoal do kardecista, que tiramos fotos, conversamos, batemos um papo maravilhoso. Então você vê, nós estamos chegando ao nosso objetivo. Qual é? Cada um com a sua crença, cada um com a sua religião, cada um com a sua fé. Porém, caminhando na mesma estrada e sendo assim, quando precisarmos um do outro, temos que dar as mãos. E hoje nós estamos caminhando em prol de uma coisa só, da nossa nação. É isso que nós queremos. O senhor pensa ou pretende entrar na política? Já recebi convite, já recebi mais um convite agora, mas eu quero estudar primeiro isso, tá? Porque eu sou um homem que não gosto de tentar. Mas quando eu gosto de mirar e acertar. Porque você fala tentar porque ainda acha que precisa de uma trajetória um pouco maior, mais tempo de envolvimento nesse segmento para daí poder ser candidato a deputado, por exemplo. Eu vi um comentário, inclusive ontem, de uma pessoa falando isso. Você é conservadora, é de direita e representa as religiões de matriz africana. Precisamos de pessoas como você. Essa moça que fez esse comentário teve ali alguns likes no comentário. E aí eu achei curioso, porque de alguma forma eu acho que esse barulho todo que está sendo causado é justamente porque eu acredito que muitas dessas pessoas não se sentem, de fato, representadas. Então, assim, gera tanta discussão o fato de você ver um pai de santo, uma pessoa ligada ao candomblé, ou as pessoas da Umbanda, as pessoas kardecistas, enfim, ligadas à direita, que talvez essa pouca representatividade, ou quase não representatividade, demonstre uma tendência para que daqui a pouco surja um expoente, o que não impede, de fato, que você continue também atuando no seu legado como guia espiritual, mentor espiritual, né? Então, vamos lá. Eu sou um homem aposentado, né? Eu trabalho desde garoto, desde 14 anos que eu assinei carteira pela primeira vez, e eu sempre lutei só, né? Então, quando os convites vieram, eu tenho que primeiro me sentir seguro, firme, porque eu tenho um legado a cumprir no religioso. E hoje eu não quero. Eu tive muitas vezes que parar o trabalho, meu sustento em prol da religião. E farei isso tantas vezes for necessário. Eu quero me sentir seguro. Eu já recebi, sim, convite, não vou negar. Eu recebi esses convites. O Bolsonaro te convidou para ser candidato? Eu já recebi convites, entendeu? E eu quero primeiro organizar o que eu comecei. Pasmem, eu estou com uma gama de pessoas, de líderes nos estados, que eu fiz um levante. Hoje eu tenho condições, sim. Então, eu vou estudar isso com calma, vou me estruturar melhor,
eu sempre digo, do centro para a direita. Mas se eles disserem ao pai, a direita precisa de um representante como o pai para ter essa força da direita ser representada, ter, de fato, força nas urnas, você encara que também pode ser importante, não só, eu acho que muito menos pessoalmente falando, mas como uma necessidade coletiva. O que eu quero entender é, a gente está a menos de um ano para essas decisões mais importantes serem tomadas. Como que se avalia se de fato for uma necessidade, foi entendido pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro, que a sua candidatura será representativa? O que eu quero entender é, há pouco tempo para essa decisão, se de fato o Bolsonaro precisar da sua representatividade ali como candidato a deputado, essa representação na Câmara dos Deputados, você se coloca à disposição? Então, eu vou lhe dizer, não é nem a direita que precisa dessa parte. Somos nós que precisamos estar lá. E eu vejo, são 200 anos. Me apresente alguém hoje que fale por nós. Não temos. Eu estou sendo atacado por uma classe minha, pelos meus, o tal fogo amigo, e nós não temos alguém para nos representar. Cadê? Me apresente alguém que fale por nós. Sim, se houver o espaço, com certeza, na direita, sim, irei falar conservadorismo, irei sim buscar levar a minha religião, o meu legado, todos comigo. Sendo possível conciliar a vida pública na política com o legado e a sua jornada como mentor espiritual. Bem, eu já vou direto ao ponto, que é, eu terei que fazer a pergunta, já fiz isso uma vez, não houve restrição, terei que fazer a pergunta aos meus mentores, ao meu guia, a quem me governa, se eu ainda estou liberto para isso. Se eu disser que não, esperaremos mais um pouco. Agora, tem um ponto. Eu achei curioso porque a gente viu essa proximidade. Na hora que a Michelle, no vídeo, te dá um abraço, mas também lá em cima, no palanque, ela pega a sua mão, vocês ficam ali juntos. De fato, já existia um convívio com a Michelle? Já a conhecia ou era mais um acompanhar pela rede social, mensagens? Como que era essa relação? Porque a gente percebeu uma proximidade. Olha, nada ensaiado. Pessoas do bem, quando se encontram, é isso aí. Parece que nós temos uma convivência de anos. Parece que eu sento no sofá da sala para assistir televisão junto, parece que sentamos à mesa junto. Por quê? Porque é a forma que pessoas do bem tratam umas às outras. Eu vou repetir, eu fui tratado como um chefe, realmente, um líder religioso. Todo o tempo foi me dado isso. Mas, nos bastidores, muito melhor. Muito melhor. Tanto é que ela saiu do banho toda descabelada. Eu estou muito feia, mas eu vou te dar um abraço. E, assim... Isso na casa dele? Sim, lá no Palácio dos Bandeirantes, né? Que estavam hospedados lá e eu fui para lá também. E eu digo o seguinte... Tudo aconteceu conduzido por uma mão maior, que foi o Celestial. Entendeu? Foi o Celestial. Eu já venho acompanhando, por exemplo, quando o presidente, eu digo porque eu ainda o trato como presidente, tá? Estou frisando bastante isso, porque eu sei que o presidente em exercício é o senhor Inácio, né? E quando ele sofreu o acidente, foi muito difícil, porque eu, independente de qualquer coisa, eu trabalhei espiritualmente para que ele se recuperasse, que ele voltasse, né? E, para mim, é um privilégio ver esse homem trazendo multidões. Você vê, né? A mídia tradicional que está ali, né? Coloca a quantidade de pessoas e nós que estamos lá de cá, que estamos vivendo, sabemos que é isso. O que está acontecendo? Vamos falar de imprensa um pouquinho, né? A imprensa vende um produto que nós não compramos mais. Porque nós estamos dentro, nós estamos no olho do furacão. E como que é o Bolsonaro, esse Bolsonaro dos bastidores que o senhor conhece? Tirando a imagem que, segundo o senhor, a mídia passa. Como que é o Bolsonaro, que é o presidente, que é ex-presidente, mas que vocês têm essa idolatria por ele? Como que é ele? Olha só, a idolatria eu tenho pelo meu orixá, né? Eu sigo pela forma de governar dele. Ele é uma pessoa autêntica. Às vezes saiu, pronto. Quem não solta um palavrão, agora mesmo solta. Desculpa, já vem com desculpa atrás. Aquela história do inglês foi pra virar meme? Não, você acha que eu falei, o Bolsonaro falou o negócio de inglês pra viralizar, ele manda bem no marketing. Popcorn, né?
Mas, Ice cream, Joel popcorn. sentando com a mistura de Bolsonaro. Ele... não, não. Todo mundo deu uma risada na hora. Não, mas foi assim, até que ficou bacana, né? Ele falando. Isso ele é espontâneo, né? E foi espontâneo, por realmente. isso que eu- Ele tentou o tempo todo lá nos bastidores, não sei, né? Tentou lá, né? Porque vai chegando as notícias e ele ali organizando, e um assessorando, outro assessorando, até nós mesmo, eu e o Eduardo, a gente estava ali tentando todo mundo junto, né? Rolou uma aula de inglês nos bastidores? né? Rapidinho, cara, porque ele é muito franco nessa parte. Quando você é claro, quando você é transparente, é bom por isso, que você dorme tranquilo. E o que aconteceu lá na Paulista foi também antes, nós demos muita risada na mesa, todo mundo junto, que estava tentando na hora, entendeu? E como ele ia falar, o pipoqueiro, né? Então, esse sem filtro do Bolsonaro, por isso o senhor acha que ele é criticado? Porque ele é autêntico, ele fala mesmo, ele não pensa, ele não tem uma instrução, alguém para segurar ele? Olha, eu ontem estava medindo ele e a Michele, né? Então é um casal perfeito, porque equilibra. Um é espontâneo, o outro vai... E a Michele, ela é mais... A Bíblia diz, né? A mulher sabe edificular, então... Exato. ela tem Exatamente. essa Ele é condição. muito... e ela não, ela é medida, ela já vai, ela usa as palavras sem o... Né, ela raciocina. Não que ele não raciocine, pelo amor de Deus, tá? Ele raciocina muito bem, ele é um estrategista maravilhoso, né? Mas ele vai no afã e pum, saiu. E ela não, ela já vai com medida. Então eu vi que o casal perfeito, né? Agora, é curioso que a gente vê também, tenho curiosidade de entender, como que olhando para esse cenário do crescimento dos evangélicos no Brasil e do conservadorismo no geral, qual é o ponto de encontro hoje desse crescimento dos evangélicos com também esse espaço cada vez mais necessário de representatividade das religiões de matriz africana? Como que isso pode ser entendido de forma harmônica na sua leitura, pai? Vamos lá. Houve uma abertura maior no sentido, no conservadorismo, dos padrões de família. Nós, do Candomblé, somos mais liberais, nós tomamos cervejinha, nós dançamos na rua, né? Falamos mais alto. Então, o próprio povo foi se separando, né? Mas nós temos o candomblecista, o espiritualista, nós temos o budista, muitos conservadores, sim. Somos conservadores, sim. E há espaço para isso. E tanto o evangélico como o católico, eles entenderam que não adianta mais a guerra. Eles entenderam isso. Todo mundo está perdendo, né? Só que o meu lado ainda não entendeu que os católicos protestantes já estão de bandeira branca na mão. Claro que os dois lados têm extremistas, tem pessoas horríveis do lado de lá, como tem pessoas também do nosso lado. Se vocês abrirem a minha página, você vê que eu estou sendo atacado pelos meus. Mas não são todos. Não são todos os meus irmãos. É uma célula aqui, outra célula ali que está me atacando, mas a grande maioria já fecharam comigo. Por isso que eu digo, se eu me candidatar hoje, se eu ainda não tenho nada disso, mas se eu entrar hoje, eu levo. Por que eu levo? Porque muita gente estão escondidos. Eu estava Você conversando, fala escondido em que sentido? não se declaram. Por quê? Por isso, por não ter essa bagagem de enfrentar. Eu estava conversando no Palácio, e um senador estava conversando, e ele me disse assim, muitos artistas, muitos da elite, têm contratos assinados e perdem, e eu convivo com eles. Foi o que aconteceu com a Jojo Todinho, que há pouco tempo ela revelou, porque ela escondia isso por conta de contrato, de amizade. Exatamente. Então, o que o senador me disse ontem, eu vivo isso. Eu, graças a meu bom Deus, pela minha ética, eu atendo a muita gente de peso nesse país. E eles estão presos a contratos. Eles não conseguem se declarar. Mas como o voto é secreto... Tudo bem, mas a gente está falando, e aí eu vou para um ponto um pouco mais sensível. Vai ser muito bom ouvir sua resposta. Imagina só, pai, eu fui criado em uma família cristã. E muitas vezes a igreja evangélica, ela adotou posturas de condenar pessoas ou bissexuais, ou gays, lésbicas, ou, enfim, pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. E muitas vezes, pessoas que passaram por uma criação similar ou receberam esses princípios foram encontrar um afago, um abraço nas religiões de matriz africana justamente pela aceitação, pela forma em que os terreiros acolhiam, em que as entidades promoviam esse lugar de abraço. Ao ver essa conexão de um lado conservador e religioso e político, que se une a um pensamento um pouco mais ligado a pessoas que de alguma maneira tiveram falas homofóbicas ou que
tiveram uma tendência a colocar à margem essas mesmas pessoas, talvez seja isso, não justificando os ataques, porque eu acho que todo ataque é desnecessário. Eu acho que o diálogo leva à evolução. Mas talvez seja uma reação por essas pessoas temerem que seja algo similar através de um líder espiritual da sua magnitude, talvez mudar o discurso e levar para algo similar ao que essas igrejas, que, claro, não são todos os pastores evangélicos, não são todos os padres, mas que já praticaram algumas vezes no exercício da sua liderança. Então, vamos começar pelo que você disse agora. Praticaram. Se você pegar os cultos, eu assisti e vou a muitos cultos, sou convidado, né? Acho um erro o lado de lá não recebe os convites, não participaram, né? Mas eu participo do cultos, eu vou a todos eles e não vejo problema nenhum. Mas alguns foram criados nessa doutrina. Então, muitos filhos que hoje são pais, são chefes, foram criados nessa doutrina, dessa segregação. Os cultos era atacando, né? E na década de 90, no finalzinho de 80 para 90, as igrejas neopentecostais tomaram uma força que nós passamos a chamar de caça-níqueis, né? Em busca de dinheiro. Então, encontraram o afã buscando um degrau. E qual era o degrau? Eram nós de matriz africana. Eles usaram a nossa religião como degrau para bater, para atacar, para trazer fiéis, pessoas insatisfeitas. Quando falo da vida particular, sexual de cada um, quantas pessoas vivem oprimidas também dentro do candomblé? Porque isso é criação familiar, né? O candomblé tem uma Mas máxima... é diferente, mas não tem a concepção de que, de que Deus rejeita. Não tem aquela fala de rejeição. Ah, sim, mas aí nós vamos... A Bíblia, né? Há passagens que quem está ali lendo, interpretando, tem um interesse. E você pode pegar essa caneca aqui, ela tem o vermelho e o branco. Eu vou focar no branco e eu vou usar o branco de uma forma para te amedrontar, né? Diferente da nossa, que não há esse... Há alguns temores, alguns tabus que nós temos, mas o protestantismo, a igreja, no sentido geral, alguns usam de forma a amedrontar, a trazer os seus fiéis pelo medo. E isso também está caindo por terra, já está caindo por terra. Hoje as pessoas estão se formando, hoje os pastores têm uma graduação, né? E estão entendendo que não é mais por esse caminho. Vamos falar da Sila. O Sila é um homem formado. Ele é um homem formado. Antes de ser líder espiritual, antes de ser religioso, é um homem formado. Eu também tenho a minha formação. Então, você vê que está havendo essa mudança. E todos nós estamos entendendo. O candomblé tem uma máxima que diz: o candomblé aceita todos, mas não aceita tudo. E nós temos que bater nessa tecla. Nós aceitamos todos, mas não aceitamos tudo. Nós aceitamos a baderna, a pederastia, a bagunça, né? A droga. Isso nós não aceitamos. Quem quiser viver a sua vida dessa forma... Mas, do ponto de vista da sexualidade, o candomblé, ele prega que a pessoa tem que abrir mão daquela prática da vida com pessoas do mesmo sexo, como a igreja evangélica diz, que para a pessoa permanecer, ser membro, participar da ceia, enfim, ela tem que abdicar desse lado. No candomblé tem esse mesmo entendimento? Não, candomblé nós temos nossa vida única, nós somos únicos, nós temos nosso livre-arbítrio, viver a nossa vida. Se aquilo não vai lhe fazer mal, não vai lhe condenar, não vai lhe atrapalhar, siga a sua vida. Nós temos que dar sabiência a alguém. Nós temos que dizer a alguém o que estamos fazendo. Esse alguém é o onipotente, é lá em cima. Então, ser da comunidade LGBTQIA+, na leitura do candomblé como líder, ainda que conservador, de direita e apoiador dos atos que estão acontecendo a pedido da anistia, liderados por Bolsonaro, o que você está dizendo não entendemos que seja pecado, não seja errado para a pessoa que é parte da comunidade gay. Não é um pecado. Olha, pecado para mim é a pessoa ser mau caráter. Pecado para mim é a pessoa tentar contra o outro. Pecado para mim é você articular e tirar o pão da boca do outro. Isso é pecado. Mas eu não vejo você viver a sua vida, se sentir bem ao lado de uma outra pessoa, sua liberdade sexual ser pecado. Senão não estaria escrito no livro da vida. O senhor afirma ser conservador. O que de conservadorismo do governo Bolsonaro o senhor se identifica? Muita coisa. Eu postei um vídeo que me disseram: você meteu mal no Bolsonaro. Gente, eu falo mal sim. Se ele escorregar na casca da banana, eu vou falar mal. Mas ele acertou mais do que eu.
O Bolsonaro acertou mais que errou. As evidências estão todas aí para quem quiser ver. O que ele acertou? Uma coisa. Assim. Olha, vamos lá, vamos falar de economia. Não adianta, a política é movida, é voltada à economia. Não adianta você vir com assistencialismo, me dar um trocado para que eu cale a boca, que eu ganhe R$600 aqui e fique quieto aqui. R$600 não levamos para lugar nenhum. Entendeu? Então vamos falar de economia, vamos falar de gestão. Nós precisamos de comer, beber, que o país ande, que tenhamos educação, que tenhamos saúde, que tenhamos proteção. E ele estava conseguindo. Nós saímos de uma guerra e começamos com uma guerra, com uma pandemia. E que ele foi muito criticado na pandemia. Sim, claro. Por isso que eu digo, tudo que falam dele, que mandam as reportagens, eu digo, manda na íntegra para mim. Eu não quero recorte. Manda na íntegra para mim para poder ouvir e vou falar, ô Messias, olha só, você aqui vacilou, dá um jeitinho de consertar aí a fala. Vamos lá, vamos acertar. Errou, já errou, não tem mais como, agora acerte, conserte. É isso que tem que ser feito. Não adianta você colocar alguém no poder e não poder cobrar. Como eu vejo muitos influenciadores que colocaram no poder, disseram, pode cobrar a mim que eu vou cobrar ele. Nada acontece, nada acontece. Mas o que você acha, pai, que fez o que fez o Bolsonaro perder a eleição? Na sua leitura, se você avalia que ele teve mais acertos que erro, o que de fato aconteceu na sua percepção? Foi o finalzinho. No finalzinho, houve alguns erros e houve algumas perseguições. Ele foi tolhido de algumas coisas. Faltou proteção espiritual, de alguma forma, para evitar Ele é um homem isso? bem espiritualizado. O quê? Ele é um homem bem espiritualizado. Então, mas nessa reta final faltou, de alguma forma, ali, alguma proteção para que esses incidentes de percurso ali na reta final? Porque foi uma eleição, o Brasil se mostrou muito dividido. Mas essa caminhada ali, até a hora que vai para a urna, né, que a pessoa vai ali votar, de alguma forma tem essa percepção de que poderia ter sido evitado, falando agora da parte espiritual, que uma pessoa pública, um líder político precisa ter? Olha, eu não vou dizer que na parte espiritual houve falha, porque houve um clamor, né? Nós todos, espiritualistas, evangélicos, todo mundo nos unimos, né? Eu vou continuar batendo a mesma tecla. No finalzinho, ele foi tolhido de agir, houve alguns erros, sim, né? De assessoria ali. No finalzinho, já na reta final da campanha, alguns políticos em torno dele deram umas escorregadas, né? E já no finalzinho mexeu um pouco. E houve também esse cerceamento, né? Não podia isso, não podia aquilo, o outro lado podia. E já no finalzinho, quem chegou na faixa foi o outro lado. Agora, é curioso, foi o outro lado e mais, né? O pai tem uma respeitabilidade muito grande, ganhou projeção nos últimos tempos até internacional. Naturalmente, as pessoas se associam à Anitta também, porque ela decidiu fazer essa colocação, falar, inclusive, num clipe. A minha percepção também desde ontem o pai é muito associado à Anitta. E, automaticamente, ela criticou o governo Bolsonaro, de alguma forma até incentivou que os jovens tirassem o título para votar em Lula, e a gente vê a sua presença nos atos liderados por Bolsonaro. De alguma forma, há uma parte dos fãs que ficam decepcionados por ela ter essa liderança ligada à direita. Por outro lado, é a sua vida como pessoa física, vamos dizer assim, né? É a sua vida pessoal. Como que você encara esse desafio dessa conexão que é feita do público entre a Anitta, o apoio dela ao presidente Lula, ou críticas a Bolsonaro, e o seu apoio a Bolsonaro? Então, vamos lá. Eu não tenho muito o que falar de Anitta, né? Eu convivo com a Anitta uma vez no ano, quando eu subo no trio, vou lá no bloco, que eu gosto muito, né? Mas eu tenho uma ligação muito fechada com a Larissa. A gente fala quase que todo dia, 5, 6 vezes ao dia, né? Que é uma pessoa exemplar, uma pessoa religiosa exemplar, uma chefe de família exemplar, entendeu? Agora, vivemos uma democracia, né? Ela tem o direito dela de escolha, ela tem o direito dela de opinar, de levantar a bandeira, como eu também, como cidadão, tenho esse direito também. Então, o que a gente pode entender é que a sua relação não passa pela política. Ou seja, sua relação com a Anitta, mesmo sendo o pai de santo dela, não passa pelo olhar político da crítica dela a Bolsonaro ou de apoio a Lula e o seu apoio a Bolsonaro, porque, no fim do dia, a sua relação não é com a artista, é com a Larissa. Exatamente. Então, veja bem, quando ela esteve lá em casa, né, ela foi fazer as coisinhas dela, ela falou, pai, vamos tirar uma foto? Vamos.
E ela tirou a foto e ela foi atacada, ela perdeu acho que 200, eu não sei, eu não Foi muitos acompanho, seguidores. eu não Foi. acompanho muito, né, porque eu não gosto de me envolver para não ter depois que ter ser Ela opiniões. sofreu intolerância religiosa. Isso, ela sofreu intolerância religiosa, ela realmente ela apanhou muito. E quando agora eu fui aos atos, né, e aí eu fui para o aniversário dela, né, que a gente não faz mais, fui para o aniversário dela, e que ela brincou assim: "Pai, mas o senhor apanhou muito também", e aí eu falei: "Apanhei, tá vendo?". Nós rimos, demos uma risada e seguimos. Mas ela fez o clipe, vai completar 1 ano, que foi quando ali deu uma projeção ainda maior sobre a decisão dela de respeitar a espiritualidade Ela e dar essa tamanha visibilidade, né? Porque ela é uma artista internacional muito sim, potente. e ela é uma pessoa muito religiosa. Ela é muito religiosa, no nosso segmento, uma pessoa muito capaz, entendeu. Então nós demos risada, ela falou: "Pai, o senhor apanhou bastante, hein?". Eu falei: "É, você também apanhou, né, então". Você vê, foi atacada porque ela se posicionou como espiritualista, candomblessista. Eu fui atacado e continuo apanhando porque sou candomblessista, sacerdote e conservador. O senhor disse que o Bolsonaro é muito protegido espiritualmente. O senhor chegou a falar isso pra ele, de questão de santo, o orixá, né, Não, a dele? gente não temos, não há esse diálogo, até porque não há essa necessidade, né. Nós estamos aí no segmento importante da nação. Vamos ser francos, né. Ele tem a ideologia dele, que eu respeito, né. Você vê que ele não se declara, ele é evangélico, ele é católico, ele é pelo Brasil. Agora, a questão da linha conservadora também está presente no entretenimento, né? De alguma forma nas novelas, nos filmes, cada vez mais ganhando esse espaço. Como que você entende essa mudança da mídia como um todo, valorizando esses princípios que sempre foram mais defendidos, e não que a esquerda não defenda o valor de família, não que a esquerda também não fale dos bons costumes, mas de alguma forma a gente vê as novelas talvez ficando um pouquinho mais caretas, se é que a gente pode dizer assim. Qual que é a sua leitura diante desse novo produto, desse novo pacote que tem dado mais certo nos últimos tempos no quesito de audiência e repercussão? Eu venho acompanhando isso, né, e inclusive um canal forte já está mudando toda a sua grade no sentido de falar mais para a direita, né, mais para o nosso lado. Só não pode cometer o mesmo erro que nós cometemos. Quando eu digo nós, não, o nosso lado aqui. Porque quando começou a pauta, as novelas e tudo, era só para esse lado do vitimismo, do negro, do vitimismo, da religião. E não pode levar também para esse lado. Tudo demais se torna resto. Tudo que é resto vai para o lixo. Tudo depois vira uma ideologia perdida. Entendeu? Então, você está vindo para o viés do conservadorismo, que seja de uma forma educada, não para lavar a mente e levar como rebanho. E não deixar, de alguma forma, também de trazer as outras vozes que perpassam justamente por uma linha mais progressista, porque aí é que, de fato, tem um debate, né? Que a gente pode avaliar um e outro, né? Perfeito, se você vai escrever uma novela, por que não colocar um conservador e um filho mais rebelde, mas que sentam à mesa e fazem a refeição e dão opiniões? Fica perfeito. Eu também penso assim, mas de alguma forma parece difícil esse equilíbrio. Na última semana, a Glória Pérez disse que não teve a sinopse da sua novela aprovada, justamente porque ela falava sobre aborto, um termo que para os conservadores acaba sendo um tanto quanto polêmico, né? E tem, de fato, a grande maioria contra. Como que é a sua leitura sobre essa decisão da TV Globo reprovar a abordagem desse assunto e esse lado mais conservador mesmo ganhar espaço, mas abrindo mão de uma pauta tão necessária de discussão? Olha só, isso aí para mim é uma repressão. Me desculpe, é uma repressão porque se você não está com os ideais da empresa, tudo bem, mas se ela é contratada e ela tem um leque aberto, por que você vai começar a ditar? Então, ela se liberou, ela está certa. Eu não concordo de levar por esse lado, né? De colocar como se fosse cabresto. Você só vai falar sobre isso aqui, né? Você vê que os canais maiores estão perdendo, assim, a cada dia mais audiência por isso, por tentar levar só um lado. Fale dos dois lados. Dê espaço para todo mundo. Pronto. Eu estou aqui. Eu não sei para que lado vai, mas eu estou sendo muito franco e muito sincero. Estou sendo aberto. Você hoje, segunda-feira, depois de tudo, eu avisei, vim avisando, tem umas 8 ou 10 entrevistas, eu avisei só depois da manifestação, só depois do ato dia 6, que eu iria começar a falar.
você me pegou no laço. Tanto é que eu tô com as malas aí fora, entendeu? E tô sendo espontâneo e verdadeiro. Eu agradeço pela Isso, sinceridade e pela sabedoria, porque eu acho que talvez essas pessoas que julgaram só por ver as imagens, pai, eu tive essa sensação, que é muito fácil as pessoas atacarem, mas te ouvindo, encontram justamente esse ponto de equilíbrio, de sensatez e sabedoria, que não à toa, né, obviamente a gente conversou isso antes, mas a sua liderança como guia espiritual, ela é tão notada por várias pessoas que têm reconhecimento nesse país e que ele preserva o nome, mas que não à toa ele conseguiu ter essa relevância. Então, essa trajetória, talvez decidir por esse movimento, acho que tem que tirar um pouco da paixão ou da raiva, ou seja, aqueles sentimentos que inflamam demais, para talvez dar a chance de escuta, né? A escuta é muito importante. olha o que você falou perfeitamente. Quando você vai sem a razão, quando você deixa a raiva tomar conta de você, você passa a ser um animal irracional, entendeu? Olha só, me disseram tantas coisas de ontem para hoje, eu nem paro para ler, mas às vezes as pessoas ficam plintando já e mandando para ver a minha reação. Eu vou lá, boto um coraçãozinho. Vou lá, boto um coração. Porque se eu for me igualar, se eu for atacar, eu vou chegar onde alguns querem. Então, por que a reação do mal? Não, vamos passar a mão. Não sou esse bonzinho aqui, não, pelo amor de Deus. Sou uma pessoa muito austera, conduzo a minha casa rígida, séria, não pode, não pode, pode, acabou, é isso aí. Mas, poxa, nós temos que ser maleável em algumas coisas, né? Outra coisa que eu quero dizer aqui, a religião de matriz africana, toda ela sempre foi vista por alguns como uma religião submissa, mas nós não dependemos de outras religiões. Nós não dependemos de outras religiões. E as outras religiões têm um olharzinho que nós somos submissos. E nós não somos submissos, não somos. Nós temos hoje pessoas formadas, nós temos pessoas hoje gabaritadas, nós temos políticos, nós temos artistas, nós temos empresários, nós temos uma sociedade pujante, forte, junto, membro, adeptas. Caso o senhor entre mesmo na política, o que o senhor tem para falar dessas pessoas que têm esse preconceito do senhor ser religião matriz africana e entrar para a política, assim? Não, eu não desisto de trazê-los comigo, eu não desisto. Tudo é esclarecer, tudo é sentar, tudo é mostrar o caminho, os objetivos. Hoje nós precisamos, sim, de um representante. Nós não temos ninguém que fale por nós. Nós temos algumas pessoas oportunistas que estão engordando o seu grupinho ali, entendeu? E que nós batemos na porta e não somos ouvidos. E somos nossos mesmo, nós batemos na porta e não somos ouvidos. Então, que não seja eu, que seja outro, que a gente vai lá apoiar, dar as mãos, que seja nesse mesmo segmento. Precisamos de voz. Precisamos de voz. Você vê, no trio ontem, estávamos todos lá. Eu consegui ver ali, dessa vez, a Michele e o Bolsonaro com o Silas conseguiram colocar pessoas, cidadãos, líderes religiosos, cada um com a sua crença, com a sua fé, mas com um propósito só. Pronto, é isso que eu venho falando para os meus. É isso que eu venho falando para o outro lado, para os evangélicos cristãos. Vamos nos unir em prol de uma coisa só, o Brasil. Sem guerra, sem atacar a instituição, sem atacar os poderes, nada disso. Eu não concordo com muita coisa. Se eu falar certas coisas aqui, vão me jogar pedra. Não concordo, mas a minha ideologia é uma só. Unificação. Agora, eu tenho muito importante falar sobre voz, até porque vai de encontro a um pensamento que eu também concordo sobre, eu acho que a representatividade é fundamental, e até para quem sabe que de alguma forma em algum aspecto da vida é minoria, então a representatividade é fundamental. Agora, tem um ponto, e trazendo essa conexão do entretenimento com a política, que é Regina Duarte se declarou bolsonarista, ela fez parte do governo de Bolsonaro como secretária de Cultura. Cássia Kiss também se declarou conservadora e ligada à direita, e elas foram afastadas por um tempo das novelas. Ao que parece, Regina já está em conversas para voltar a atuar na próxima novela das 9. A TV Globo repensando justamente essa volta. Ela está participando das comemorações de 60 anos da emissora. Como que, né, como líder espiritual que acompanha uma grande personalidade, né, como a Anitta, mas eu sei que tem outros famosos que o pai acompanha, entende esse movimento da maior emissora do país repensar e
eu acho que a Cássia Kiss faz muita falta, a Regina Duarte faz muita falta nas novelas, a namoradinha do Brasil eternamente. Como que é essa leitura da sua percepção, dessa mudança de postura do canal? Que nós estamos indo no caminho bom, né? Estamos chegando aos nossos objetivos, que é centralizar sem segregar, sem separar. O que fizeram com a Regina foi horrível. Ela estava num movimento, desculpa, ela estava num movimento, né? E ela estava fazendo umas esculturas, algumas coisas. Ela pegou alguns papelões na rua e ali postaram que ela já estava catando papelão. Aí você, olha só, que mente pequena, né? Que mente miúda. Só porque ela se posicionou. A Cássia Kiss foi tratada, meu Deus, absurdamente. Cada palavra que com certeza machucou, mas eu creio que ela seja uma pessoa forte também. E quando a emissora está olhando agora por esse lado, acende uma luz. Sim. Acende uma luz. De alguma forma, é aquela história que a gente estava falando aqui. É o equilíbrio entre talvez a gente trazer as pautas que dividem, né, a bola, mas de alguma forma também reconhecer essa tradição, porque a gente está falando, eu estou falando das duas, mas tem N outras atrizes. Sim, com Mas certeza. elas se representaram durante algum momento, e aí eu até tenho essa curiosidade. Pai, a opinião do artista muitas vezes ir contra um senso comum. Como que é isso, sabe? Como lidar com esse desafio social hoje, que é falar o que pode desagradar a uma grande parcela das pessoas. Independente se está certo ou errado, não vou entrar no mérito, porque a gente sabe que a gente está num país dividido. Mas, às vezes, essa opinião, ela afasta oportunidades profissionais. Voltamos, então, ao assunto dos contratos. Quantas pessoas não se declaram? Porque tem contratos assinados, alguns têm receio de perder algumas benécias, né? Não, vamos ser sinceros, né? E algumas pessoas realmente botam a cara, apanham, e alguns nem conseguiram, né? Foram taxados, apanhados. Como também agora também nós temos alguns que se candidataram na direita, alguns artistas, já vou dizer isso aqui, se candidataram na direita e já estão extremistas, já estão demais. Estão usando falas que não fazem sentido. Temos que ser Estão coerentes. eleitos? Sim. E não faz sentido certas falas, né? Temos que ser coerentes em todos os sentidos. Malhar o ferro também dessa forma, não. Lê, tem uma pergunta, a gente já chega na reta final. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma curiosidade, mas antes... vou fazer a minha? Eu quero entender o seguinte, agora é a pergunta, porque o pai lê sobre política, estuda política. Então vamos lá. É uma curiosidade que eu acho que o pessoal de casa também, quem está assistindo, já aproveita para dar like, escrever aqui no canal de Isto É. Bolsonaro está inelegível. Pode ser que ele consiga reverter a situação, mas talvez ele tenha que escolher um candidato para apoiar. Você já tem a sua escolha? Gosta de Tarcísio? Prefere Caiado? É Ratinho? Porque todos estavam lá. Romeu Zema, o pai como líder espiritual, mas também como um homem de direita. Tem um favorito, caso Bolsonaro não possa concorrer às próximas eleições? Bem, o meu candidato ainda continua sendo Jair Messias Bolsonaro. Ele ainda é o meu candidato. Até o apagar das luzes, o outro estava inelegível e passou a concorrer e está aí no poder. Mas se ele não puder por algum motivo, eu vou aonde ele apontar. Que eu creio que para nós será bom. Tá fazendo torcida para que seja Michele Bolsonaro? Porque eu vi vocês bem próximos no evento, então eu falei, será que tem aí também essa possibilidade? De alguma forma ela contar com esse apoio, sair numa possível chapa? O ex-presidente disse que quer que ela seja candidata ao Senado, mas numa hipótese dele não concorrer... Olha, a Michele fala bem, ela tem uma postura muito boa perante ao povo, né? Na massa. O Tarcísio é uma pessoa de um coração, um abraço fraterno que ele tem maravilhoso. E o que o presidente apontar, se ele não puder que ele continue, no meu pensamento, ele é o nosso presidente, quem ele indicar... A ideia é que não tenha divisão na direita, né? Para concentrar os votos ali, é isso? Não vai haver divisão, porque nós estamos num propósito. Eu creio que ele vai conseguir, sim, né? Tudo indica que sim. Nós estamos, as luzes estão começando a acender, né? Nós estamos passo a passo conquistando espaço, já está se abrindo algumas portas, né? Algumas esperanças que eram esperança, agora já estão de fato consolidadas.
E se for o presidente, parabéns, vamos lá junto. E se ele apontar alguém, vamos seguir sim. Perfeito. Muito esclarecedor. Você quer fazer mais alguma pergunta, Leandro? Então, pai, eu só posso te agradecer pelo carinho. E antes, para encerrar, eu tinha feito uma pergunta que eu pensei assim, a sua sensibilidade, a sua trajetória permite te perguntar o seguinte: o que o povo brasileiro ainda não entendeu sobre o candomblé que você gostaria muito que eles entendessem? Que nós não somos sub-raça, que nós não somos de baixo clero. O que acontece no candomblé é que alguns têm medo, alguns têm vergonha até de se posicionar. Por que não se vestir? Eu estou mal vestido? Tá super elegante, inclusive. Sim. Por que não se vestir? Agora, olha só, postura e compostura. Não adianta. O meu filho, adoro meu filho, amo meu filho de paixão. Ele veio para o movimento ontem. Enquanto eu estava lá em cima, ele parou para tomar uma cerveja, não sei o quê, uma coisinha. E aí eu falei, papai, vem cá, papai, chega aqui. Eu falei, tira essa garrafa daí. Vamos tirar essa garrafa daí. Então é postura e compostura. Entendeu? E o nosso segmento, infelizmente, se acha uma grande parcela da sociedade nossa, candomblecista, umbandista, juremeiro, batuqueiro, se acham inferior, sim. Tem vergonha de bater numa porta e entrar. E isso é ruim para nós. Qual foi o que teve aqui hoje? Fui sincero, não inventei, não fiz firula, e não temos que ter medo. Estamos aí na sociedade, somos cidadãos. Perfeito. Agora, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como que tá lá? Porque tem esse trabalho, obviamente, para chegar... A sua base fica ali no Rio, mas quem quiser acompanhar nas redes também tem conteúdo por ali, né? Tem, sim. Eu estou agora me organizando, né? Vamos ver, porque eu tenho... a minha vida é muito puxada. Eu vivo de ponte aérea, então é muito puxado. Eu atendo aqui, eu atendo ali, eu ajo aqui, eu ajo ali, entendeu? Nós temos o nosso rito dentro do terreiro que nós não podemos deixar de fazer, então fica muito sobrecarregado. Mas há espaço, sim. E nós temos lá, tem uma pessoa que atende, que organiza a agenda. Me parece que a agenda de março já está fechada, já está encerrada. De abril já está encerrada também. O arroba certinho é Sérgio Pina Real. Exatamente. É isso, né? Arroba Sérgio Pina Real. Exatamente. Sigam lá. Acompanhe. Pai, só posso agradecer. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado pela sabedoria das palavras, acho que pela disponibilidade, mas sobretudo pelo carinho de vir falar com a gente. Fiquei muito feliz, porque para mim, obviamente, uma oportunidade de te conhecer melhor. Já acompanhava ali muito do que vinha. Acho que foi uma oportunidade de conhecer um outro lado, né? Porque o que é noticiado, às vezes a gente pega só um recorte e não consegue entender toda a construção, né, dessa trajetória tão incrível de mais de 50 anos. Então, parabéns. E obviamente, a gente ficou muito feliz de te receber aqui no painel Isto é Gente. Até uma próxima, né? Que a gente se veja aí. Parabéns pela trajetória. Ok. Matheus, não é isso? Isso. Matheus, olha, eu quero agradecer a você, né, pela fala, né, por essa oportunidade, pelo convite, né, e que o povo de Axé se una, né? Que o povo de Axé perca o medo, que o povo de Axé venha para a rua, ordeiro e pacífico, buscar os seus direitos. E que tenhamos pessoas para nos conduzir, de fato, não oportunistas. Maravilhoso. É isso. A mensagem é de paz, amor, respeito. Só coisa boa. Lê, foi ótimo hoje, Foi hein? ótimo. Achei o papo esclarecedor, com respeito, defendendo o seu posicionamento. Acho que é bacana, né? Falar que todo mundo pode ter sua opinião e seguir o que acredita. É isso. Isso é muito importante pra gente ver, justamente respeitando a democracia. A gente volta na semana que vem com o nosso painel Isto é Gente, toda segunda às 17 horas aqui no canal da Isto é. Então já aproveita, se inscreva, dê like nesse vídeo, comenta, dê sua opinião, é muito importante pra gente saber o que você tá pensando, se você acompanhou, nem que seja com um oi, a gente já vai saber que você passou por aqui. Fiquem com Deus, até semana que vem. Beijo de pai.